com. Ok? Isso é o artigo 12, tracinho A. Daí vem mais. Diz lá, artigo 12b. A petição indicará. Daí presta atenção. Na petição tem que constar isso. Se os senhores fizerem uma DIN por omissão, tem que constar. A omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. O pedido com suas especificações. Isso no artigo 12b. Meus caros, além, de falar onde é que está, artigo 12A e 12b, os demais artigos vão trazer informações importantes para nós com relação à DIN por omissão. Não dá tempo de comentar tudo, mas eu tenho que trazer informações importantes que podem cair em concurso. Meus caros, anote no seu caderno. A lei traz a possibilidade de medida cautelar em ADIM por omissão. Professor, eu estudei esse tema. E eu sei que o Supremo não admitia nem cautelar, nem liminar em ADIM por omissão. Então presta atenção que é um dado técnico, meus caros. O Supremo, é óbvio, ele não admitia cautelar. Quando se fala em ADIM, ADCOM, é cautelar. Liminar é para a DPF, ok? Não admitia cautelar em ADIM por omissão, ok? Importante para nós. A lei trouxe essa possibilidade. Isso pode cair em concurso? Obviamente que sim. Presta atenção. Diz lá, no artigo 12F, a seção 2ª da lei, diz assim: da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12F. Em caso de excepcional urgência e de relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá conceder medida cautelar após audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Meus caros, não se esqueça, é possível cautelar em ADIM por omissão. Então, nós fizemos uma introdução do tema e, nesse primeiro bloco, fica a informação que a ADIM por omissão foi regulamentada pela Lei 12.063 de 2009. Importante para nós, os senhores têm que ler do artigo 12A em diante da Lei 9868. Com isso, encerramos nosso primeiro bloco do tema do dia, ADIM por omissão. Vamos até o segundo bloco. Pergunte ao professor. Meus amigos, retornamos então ao nosso programa. Estamos no segundo bloco. Pergunte ao professor. Perguntas feitas sobre o tema ministrado. Vamos enfrentar a primeira questão, então. Professor, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão faz parte do controle difuso de constitucionalidade? Meus caros, interessante. A resposta é não. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão faz parte do controle concentrado de constitucionalidade. Não se esqueça, a ADIM, a ADCOM e a DPF fazem parte do controle concentrado de constitucionalidade. Meus caros, se vocês têm dúvidas com relação aos temas que estão sendo ministrados, sugestões, manda um e-mail para nós, provafinal@lfg.com.br. É o nosso e-mail para acatar as suas dúvidas, responder suas dúvidas, acatar suas sugestões, as suas dicas, seus elogios, ok? provafinal@lfg.com.br. Muito bem, a dúvida que nos foi feita, presta atenção. Controle concentrado, eu tenho um tribunal especial que faz o controle, nosso caso, em face da Constituição Federal, Supremo Tribunal Federal. Existem pessoas especiais, pessoas essas que podem propor a ação. Então nós vimos no artigo 103 da Constituição, existem as pessoas que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão lá no Supremo Tribunal Federal. E os efeitos? Vimos também. Com relação aos efeitos, dar ciência ou fazer em 30 dias se a omissão for de um órgão administrativo. Isso é o que está escrito na Constituição. Agora perceba, a nossa lei, a lei que regulamentou a ADIM por omissão, ela traz novidade com relação a essa questão dos efeitos. E está dito no artigo 12H da Lei 9868 de 99, artigo esse que foi introduzido pela Lei 12.063 de 2009. Diz assim: declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no artigo 22, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Até aí está igualzinho à Constituição.
Parágrafo 1º. Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Preste atenção, meus caros, que quando a omissão for de um órgão administrativo, pode haver a ampliação daquele prazo de 30 dias a critério do tribunal, entenda, a critério do Supremo Tribunal Federal e de acordo com o interesse público. Importante, a ADIM por omissão faz parte do controle concentrado de constitucionalidade. Controle concentrado esse que tem origem no direito austríaco, inspiração de Hans Kelsen, onde a gente percebe claramente isso em tribunais constitucionais, Alemanha, Portugal, etc. Então, existem tribunais constitucionais que só verificam o controle de constitucionalidade. No nosso caso, no Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. Em poucas palavras, a ADIM por omissão não faz parte do controle difuso. Por quê? No controle difuso tem um caso concreto que vai ser verificado por aquele juiz competente para julgar aquela causa. E naquele caso concreto, o juiz pode afirmar que aquela lei é inconstitucional para resolver aquele caso concreto. Eficácia entre as partes. Controle difuso, qualquer pessoa, perante qualquer magistrado competente para resolver aquela matéria, eficácia entre as partes. Ok? E a ADIM, acabamos de ver que a ADIM por omissão faz parte do controle concentrado. Pessoas especiais do artigo 103 da Constituição, Tribunal Especial em face da Constituição Federal, lá no Supremo Tribunal Federal, e efeitos especiais previstos tanto no parágrafo 2º do artigo 103, quanto no artigo 12H da Lei 9868. Ok? Primeira questão vencida, vamos à próxima. Professor, qual é a situação que autoriza o uso da ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Meus caros, qual é a situação que autoriza o uso da ADIM por omissão? Como nós explanamos anteriormente, a ADIM por omissão ela tem cabimento se eu estiver diante de uma inconstitucionalidade por omissão. Repetindo, a ADIM por omissão é utilizada se eu estiver diante de uma inconstitucionalidade por omissão. Entenda, existe uma norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada. Repetindo, existe uma norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada. Perceba, eu tenho um direito previsto na Constituição, que existe no plano abstrato, existe no plano das leis, mas eu não consigo realizar esse direito aqui no plano concreto, aqui no nosso dia a dia. E eu preciso buscar o judiciário para quê? Esse direito previsto abstratamente na Constituição seja efetivada no nosso mundo concreto. Importante para nós, meus caros, norma constitucional de eficácia limitada. Um exemplo que foi objeto de regulamentação. Por exemplo, súmula vinculante. Súmula vinculante foi introduzido no nosso ordenamento jurídico por meio da emenda constitucional 45 de 2004. E nós sabemos que súmula vinculante é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada. Porém, a lei foi feita. Foi feita a Lei 11.417 de 2006, que regulamentou o instituto da súmula vinculante. Ah, professor, quer dizer que súmula vinculante está previsto na Constituição, artigo 103A. Dependia da edição de uma lei. Perfeito, presta atenção. A lei foi feita, que é a Lei 11.417 de 2006. Se a lei foi feita, eu não tenho uma inconstitucionalidade por omissão. Não poderia usar de uma ADIM por omissão para buscar a regulamentação do tema súmula vinculante. Por quê? Porque já foi feita uma lei regulamentando o tema súmula vinculante. Meus caros, quero que você entenda. A ADIM por omissão é utilizada quando eu estou diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, aquela que depende da edição de uma norma infraconstitucional, entenda, de uma lei, e essa lei não foi feita. Importante, se os senhores olharem, checarem no site do Supremo Tribunal Federal, existem ADIMs por omissão. E essas ADIMs por omissão foram propostas porque existiam
normas previstas na Constituição, dependente de normas